Bora lá então, pessoal. Depois dessa história aí de super inspiração, a gente vai seguir para mais um case de sucesso. Agora a gente vai falar com o Cássio, né, que vai falar um pouquinho da experiência dele, do negócio dele, da CIA das Diaristas, né? Vamos trocar uma ideia, vamos fazer um bate-papo legal aqui. Então, boa noite, seja bem-vindo, Cássio. Boa noite, Andressa. Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo bem contigo? Espero que com bastante saúde, família bem, todos que estão nos vendo e nos ouvindo, espero que estejam todos bem também. É uma Show de honra, bola. é uma honra para mim estar fazendo o encerramento de todo o evento, né? Confesso que é uma responsabilidade grande, mas estamos aqui. Nós somos dotados de desafios e nada mais justo que esse desafio para fazer o encerramento desse evento maravilhoso que foi. Obrigado, muito obrigado a ti, muito obrigado a Josélia, ao Dani, ao José Augusto, toda a Get Commerce pelo convite para falar sobre o case da Companhia das Diaristas. Show de bola, Cássio. Vamos lá, vamos para encarar aí esse desafio, então, né? Com certeza, vamos lá. Falando da Companhia das Diaristas, Andressa, não sei se tu já... Esses dias eu fiz uma live com a Jo, né? Posso chamá-la de Jo, porque é uma pessoa queridíssima, saco. E contei um pouquinho do case e vou falar para ti também e para quem está nos ouvindo que nós somos movidos, mais uma vez, por desafios, né? E a Companhia das Diaristas, onde está hoje, foi um desafio grande, né? Que eu e todo o meu time nós enfrentamos, tá? A Companhia das Diaristas, antes um pouco dela nascer, ela nasceu em 2013, porém eu já venho do ramo de terceirização de serviços de limpeza desde 2008, né? Fazendo apenas serviços para corporativos, tá? Serviços para CNPJ, tá? Serviços corporativos. Então, começamos atendendo condomínios, indústrias, escolas, lojas, mas sempre pensando no CNPJ. Jamais me passou pela cabeça atender residências, por exemplo, tá? E aí começou em 2008, começamos a atender e começamos a atender limpeza pós-obra, que o quê? E tanto a construtora, o construtor faz todo o prédio e tem que fazer a limpeza dos apartamentos, por exemplo, para entregar para os clientes, para os moradores. E nós começamos. Fazíamos toda a limpeza pós-obra. E o que acontecia? Após a mudança dos clientes, das pessoas, nós entregávamos limpo, mas com a mudança sujava novamente os apartamentos e as casas, tá? E aí nos chamavam para fazer essa limpeza e eu no começo eu negava, porque jamais passava pela minha cabeça nós entrarmos na intimidade das pessoas, ou seja, dentro da tua casa, por exemplo. E isso não estava fora de cogitação. Só que foi uma, foi duas, foram 3 vezes e isso começava a pedir, por exemplo, limpeza de vidros, mas aí você tinha que limpar o vidro fora e dentro, ou seja, tínhamos que tentar entrar de novo para dentro das casas das pessoas. Só que, Andressa, aquele clichê, aquela gíria Galdéria, o cavalo passa encilhado e tu tem que pegar. E eu vi o cavalo passando, passava uma, passava duas, e aquilo começou a me incomodar bastante. Então, o que nós fizemos a partir de agosto de 2012? Bom, eu comecei em 2008, né, foram-se 4 anos e começavam essas tentativas e eu negando esta oportunidade, mas quando começou a ficar demais, eu digo, não, eu tenho que absorver, eu tenho que ter um novo serviço, por quê? Porque aquele negócio do tanto também do digital, e é a dor do cliente, é o problema que tu vai ter que ajudar e tu vai ter que atender o problema do cliente, e esse realmente era um problema, a limpeza residencial. Então, em agosto de 2012, eu peguei uma das minhas funcionárias e comecei a fazer um teste. Por exemplo, qual a carga horária necessária, legal, para poder fazer limpeza residencial? Então, nós testamos 3 cargas horárias, tipo 4 horas diárias, 6 horas diárias e 8 horas diárias. Porque, ao contrário do que geralmente as faxineiras autônomas cobram
vou cobrar 50, 60, 70, 80, 90 reais e depois que a casa estiver limpa eu vou sair, né? Não. Com a companhia das agências eu não podia, eu tinha que quantificar, eu tinha que metrificar como que eu iria fazer essa cobrança e teria que ser por hora, por carga horária. Então, nesse meio tempo, entre agosto e dezembro, nós testamos o mercado e vimos que seria 4 e 8 horas de limpeza para poder atender todos os públicos. E nesse meio tempo fomos criando nome, porque nós não tínhamos nome, nós tínhamos uma ideia, né? E como fazer. E aí, nesse meio tempo, criamos nome, criamos marca, entramos também com registro de marca, e em janeiro de 2013 nós lançamos a Companhia das Diaristas, tá? A CIA das Diaristas. Começamos com uma funcionária apenas, né? E era literalmente assim, numa agenda, pegava, botava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, agendava na terça, e aquele cliente da terça queria folhava a agenda e já deixava marcado na outra terça. Extremamente artesanal, muito artesanal mesmo, mas na época era o que nós tínhamos, né? Eram as ferramentas que nós tínhamos. Ok. E em fevereiro, a nossa ex-presidente Dilma sancionou a PEC das domésticas, tá? E aí todo mundo ficou com medo de ter empregada doméstica em casa. Então a empresa literalmente deu um salto. Foi muito bom, foi muito legal, né? Porque começamos em janeiro, em fevereiro teve a PEC das domésticas e aí a empresa começou a tracionar bem, muito bem. E nós, lógico, felizes que tínhamos acertado, né? Isso, então, ok, vamos lá. E começamos a trabalhar. Começamos em 2013 e da agendinha, porque quando começou a crescer, aumentar os funcionários, a agenda de papel já não dava conta. Aí nós fomos pro Drive, né? Então, como evoluímos, já estávamos na nuvem já com o nosso e dá para perceber assim, as oportunidades foram surgindo, né? E coube a ti enxergar e aproveitar, né? Aí já era o segundo momento, né? A segunda oportunidade, né? Que tu enxergou. Primeiro foi ouvir essa demanda que estava acontecendo, né? Depois a legislação, né? colaborou. Que chegou, colaborou. Então já fica aí duas dicas, né? Dois insights, né? Sobre aproveitar as oportunidades e começar do jeito que tem, né? Com as ferramentas que tu tem, né? Como as gurias ali do marketing digital falaram lá sobre redes sociais, antes feito do que perfeito. Eu ia dizer essa frase agora. Isso. Se encaixa, né, Cássio? Eu acho que é bem essa a ideia, né? Sim, André. E assim, ó, você vai literalmente, o empreendedor, você vai arrumando o avião quando ele está no ar, e assim a gente vai consertando. Bom, aí Google Drive, beleza, tudo tranquilo. Só que tinha uma peculiaridade, Andressa, nesse meio tempo. O que acontecia? O nosso público hoje, nossos clientes, eu poderia te dizer que 95% são mulheres, tá? Só que nós atendíamos e continuamos atendendo via telefone em horário comercial. Ok, tranquilo. 8 às 12, 14 às 18. Horário normal. Só que muitas clientes se davam conta que precisavam de serviço de limpeza quando? Quando chegava em casa. Só que quando chegava em casa, a empresa já estava fechada. O que faziam daí? Começavam a mandar mensagem no direct do Facebook. E aí, batia no meu celular também, eu começava a olhar as mensagens, né? Mas a agenda ficava com a nossa assistente de agendamento. Eu não interferia nessa parte. Só que eu recebia literalmente o lead, né? O próximo já cliente querendo a limpeza e eu não tinha como ver. O que eu fazia? Isso me deixava muito intranquilo. Eu ficava literalmente assim, ó, atucanado, que eu queria vender, mas eu não podia. E aí eu começava a incomodar a minha funcionária depois do horário de trabalho. Então era ruim também, né? Assim, ó, o artesanal ele vai evoluindo, mas ele também vai tendo barreiras. Aí o que eu fiz? Isso foi em meados de 2017, lá pelo meio de 2017, que começou a ter esses problemas
de as clientes querem agendar fora do horário. O que fazer? Aí eu pensei, não, como eu te falei, o empreendedor, ele nunca está satisfeito, não adianta. Aí eu pensei, não, como que eu vou fazer para vender, para atender o meu cliente 24 horas por dia? Bom, eu podia fazer 4 jornadas de 6 horas, mas imagina uma pessoa trabalhando da meia-noite às 6 da manhã, esperando uma possível ligação que poderia não acontecer, fora o custo. Então, esse custo é um custo extremamente elevado. Bom, aí que entrou a GetCommerce na história, né? Eu já conheci o José Augusto, nós somos colegas de faculdade, não vou dizer o ano para não ficar chato com uma sexta-feira de noite, tá? Mas alguns aninhos já. Fomos colegas de administração de faculdade, e eu sabia que ele tinha uma empresa, na época não era GetCommerce, era RSWA, e chamei ele para tomar um café na empresa para a gente bater um papo, para a gente conversar, né? Para eu relatar para ele literalmente a nossa dor, o nosso problema. E só que a GetCommerce, se eu não me engano, na época trabalhava já bastante, era muito grande, mas apenas com e-commerce de produtos, que era o tradicional, o clássico. E aí, quando eu chamei o José Augusto, eu disse assim: eu preciso fazer um benchmark, eu preciso atender meu cliente 24 horas por dia, né? Eu preciso literalmente ter um e-commerce de serviços e não de produtos, né? Vamos quebrar barreiras, vamos quebrar paradigmas. Só que eu ainda dando as minhas coordenadas de leigo para ele, tá? Mas o que eu entendia, o que seria a nossa necessidade. E eu disse assim, como todo mundo sabe, o José Augusto, mas todo mundo chama ele de CC, eu digo, CC, eu preciso fazer um benchmarking com passagem aérea, né? Porque passagem aérea você escolhe o destino, você escolhe o destino, você escolhe o dia, você ainda escolhe o voo, no caso o horário, e ainda pode escolher o assento. Ou seja, tu tem e pagar como quiser, boleto, débito, parcelamento, ou seja, você tem infinitas possibilidades. Só que eu disse para ele o seguinte: eu quero fazer uma coisa parecida. Eu gostaria que a minha cliente escolhesse o dia, escolhesse a diarista, escolhesse o horário e ainda conseguisse pagar em 12 vezes no cartão de crédito. Desafio. Ousadia. Oi? Ousadia. Ousadia, desafio lançado. Bom, se não me engano, me pediu uns 15 dias para conversar com o time para tentar achar uma solução, né, para a minha demanda. E aí, passado esse tempo, nós marcamos outra reunião e ele disse assim: ó, Cássio, vamos fazer um projeto beta e depois nós vamos aperfeiçoando. E deu um tempo, Andressa, e fizeram um projeto, né? Quando me apresentaram, gostei muito e vieram ainda com mais novidades de funcionalidades no site e tal, de como mostrar para nossa diarista que recebe o horário, tá? Que vai o horário e o endereço, ela clica no endereço e abre mapas no celular dela. Então, assim, eles trouxeram muito mais funcionalidades do que eu havia pedido. E essa necessidade, confesso que eu não tinha ainda. Por quê? Porque o software ele ainda não funcionava. E essa necessidade iria acontecer, mas eles já trouxeram antes a solução. E eu não esqueço a data está gravada até hoje. 15/12/2017 nós lançamos, e eu posso dizer com bastante orgulho, o primeiro e-commerce de serviço de limpeza do Brasil, né? E foi o que nós chamamos hoje a GetCommerce, né? Que lançou esse e-commerce. Isso foi um case de sucesso, porque nós abrimos o leque e oportunidade para quê? Para que qualquer pessoa, eu vou dizer depois por que pode ser em qualquer lugar, compre a qualquer horário um serviço de limpeza e receba a diarista na casa dela. Só lembrando, Andressa, que as funcionárias da Companhia das Diaristas são todas funcionárias contratadas CLT. Ou seja, você como cliente, você compra uma limpeza, você contrata a Companhia das Diaristas que disponibiliza uma funcionária para você. Nós não somos uma agência, nós somos uma empresa de terceirização. Ou seja, você vai ter muito mais segurança, praticidade e tranquilidade para colocar uma pessoa na tua casa. Por quê? Porque você está contratando uma empresa e não simplesmente uma profissional autônoma que veio de alguma indicação que, de repente, muitas vezes você não conheça, né? Assim, você até pode não conhecer, mas você tem todo o respaldo e segurança da empresa que você está contratando. Então,
Aí que a GetCommerce entrou, tá? Mas ainda o empreendedor nunca é satisfeito. E confesso que eu estava feliz da vida, o e-commerce rodando legal, aperfeiçoando uma coisa ou outra, mas assim, ó, rodando legal, muito bom mesmo. Só que a minha insatisfação era, Andressa, por que só Santa Maria? Né? Por que não expandir a Companhia das Diaristas para todo o Brasil? Tá? E aí nós temos várias formas de expansão. Né? Bom, vamos expandir como? Com recursos próprios, por meio de representação, a nossa melhor solução foi através dos sistemas de franquias. Tá? Então, nós começamos um projeto em 2000, lançamos em final de 17, ok? O e-commerce. E em 2018, nós entramos num projeto do Sebrae de Porto Alegre, que é o Franquias RS. Tá? Nós fizemos toda a análise, primeiro a análise de franqueabilidade da empresa, né? O Sebrae faz toda essa análise, depois faz toda a formatação das franquias, pós-formatação, o Sebrae ainda ajuda com todo o projeto de expansão das empresas pelo sistema de franquias. Tá? E hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com o projeto pronto, já iniciamos agora em junho o processo de expansão, processo de marketing digital, de qualificação de lead, funil de vendas, etc. E até para te explicar um pouquinho o que nós temos hoje. Hoje nós temos 2 modelos de franquias, tá? Nós temos o modelo home office, que são para cidades até 60 mil habitantes. Qualquer cidade do Brasil até 60 mil habitantes existe o modelo home office, que é um modelo um pouquinho mais enxuto, um modelo, digamos assim, pocket, tá? E para cidades acima de 60 mil habitantes, nós temos a unidade padrão, tá? Que é um modelo que exige um ponto comercial, pode ser um escritório ou pode ser uma loja, mas não precisa ser necessariamente uma loja de rua, pode ser um escritório num prédio comercial também, tá? Por quê? Porque são cidades acima de 60 mil habitantes, são cidades mais robustas que requerem que os clientes tenham uma referência ainda maior. Então, nós temos esses 2 modelos de franquias, onde o franqueado, tanto do modelo home office quanto do modelo de unidade padrão, eles levam todo o e-commerce e serviço de limpeza para eles, ao adquirirem a franquia, eles ganham e recebem todo esse know-how de como operar. Então, A solução pronta. Solução completa. Só chegar e trabalhar. Uhum, isso mesmo, solução completa. Isso mesmo. Ah, show de bola. Quando que começou mesmo a proposta de franquias? Quanto tempo tem? A franquia, nós finalizamos o projeto agora em dezembro de 2019, tá? Em dezembro de 2019, nós finalizamos todo o projeto e lançamos numa feira de franquias que teve em Porto Alegre do Sebrae, tá? Aí, em janeiro, começamos a formatar toda a parte de promoção de marketing digital. Em fevereiro, íamos começar, e aí, no final, ali em março, veio a pandemia. Aí, nós seguramos um pouco, tá? Literalmente, planejamos, e agora, em junho, que nós começamos a lançar. Então, já temos vários prospects, ainda nenhuma franquia fechada, mas vários em processo, literalmente, de meio para baixo de funil, tá? Então, até o final do ano já vamos ter algumas franquias vendidas aqui no estado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, legal. Cássio, a gente tem algumas perguntas aqui bem sobre como funciona, né, o serviço, né? Aqui surgiu a pergunta: eu consigo agendar e já pagar tudo online? Eu comentou assim que vocês oferecem mais de um serviço, posso contratar mais de um serviço, ou posso, digamos, eu quero a minha diarista uma vez por semana, posso pegar um pacote, marcar, deixar garantido e fazer o pagamento de uma semana, de várias semanas? Como é que funciona assim operacionalmente? Claro, isso. Primeiro, você pode fazer o pagamento online, tá? Em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? Você, como cliente, pode parcelar até 12 vezes uma diária de, por exemplo, de 4 horas de R$ 89,90, em até 12 vezes parcelado no cartão de crédito. Você também pode fazer um pacote,
Ou seja, eu vou querer agendar para segunda-feira para deixar todas as segundas agendadas, porque eu gostei da diarista, por exemplo, da Maria. Então, eu quero a Maria todas as segundas-feiras na minha casa. E eu vou agendar via site e pagar no cartão de crédito. A Maria toda segunda-feira vai estar na tua casa. Os nossos serviços que nós temos hoje, por exemplo, nós temos serviço de limpeza, limpeza pós-obra, limpeza de vidros, limpeza pré e pós-evento, tá? Essas limpezas, como, por exemplo, limpeza pós-obra, nós fizemos mediante orçamento. Por quê? Porque é difícil você mensurar sem precisar olhar o local. Então, nós temos que ir lá no local olhar para depois nós darmos orçamento. Agora, todas as outras a gente consegue agendar no site. Legal, legal. É interessante porque, assim, me remete à questão de como vocês inovaram. Porque, como tu comentou ali, hoje o que a gente conhece de diaristas autônomas, né? Tu quer fazer um orçamento, quer saber quanto ela vai te cobrar, ela vai te perguntar o tamanho da casa, o tamanho do Exato. apartamento, né? A primeira coisa assim, de quem está trabalhando como autônoma é isso, e eu achei interessante essa nova proposta, né? Que tu também comentou outra coisa que eu achei bem legal, que é vocês foram e pesquisaram e chegaram a uma conclusão, né, das opções de 4 e de 8 horas, é isso, né? 4 e 8 horas, exatamente, isso mesmo. Então, acho que isso é uma outra proposta bem inovadora, né? Porque sai do senso comum que todo mundo diz, qual é o tamanho da casa, qual é o tamanho do apartamento, como é que funciona, né? Fica muito claro, né? Fica tudo muito transparente esse processo de contratação. Isso, e Andressa, quando, por exemplo, você está no site agendando, antes de concluir, você tem que colocar, existe um campo de observação que você tem que colocar suas prioridades. Tá? Por exemplo, para não ocorrer, e nós colocamos ali também o seguinte, você tem que colocar suas prioridades e tem que ficar claro que, por exemplo, em 4 horas não vai ser possível limpar uma casa de 300 metros quadrados, entendeu? Lógico, o cliente ele tem esse discernimento, mas é importante também deixar claro. Por isso que nós sempre pedimos as observações e quais as prioridades que cada cliente tem para que quando a diarista chega ela já tenha tudo isso. E literalmente assim, no back office, a diarista recebe todos os dias o próximo local que ela vai no próximo dia, né? Ela recebe a tardinha do próximo dia, e ali com o endereço, com tudo isso feito pela GetCommerce, como eu te falei, ela clica no endereço e abre o mapa e guia ela até a casa ou até a residência da cliente. Eu já ia perguntar como é que funcionava ali, digamos, o lado da diarista, né? Que é muito mais fácil para ela ter toda essa informação pronta, né? Receber essa informação, acho que é outro ponto bem importante. E que eu ia te perguntar agora, assim, é no sentido de nesse momento de pandemia, que as pessoas estão todas com medo, como é que está essa situação? Vocês enfrentaram um desafio de, por exemplo, o receio da parte das diaristas, um receio por parte das clientes. Como que essa pandemia tem afetado o negócio de vocês? Assim, tem os dois lados. O receio existe? Sim, ele existe. Mas, por outro lado, as pessoas também querem uma melhor higienização na casa. Tá? É lógico que o nosso movimento diminuiu, sim, diminuiu. Por exemplo, nós temos, Andressa, muitos clientes idosos. Tá? Então, esses clientes, eles optaram por, literalmente, dar uma pausa nos serviços agora, porque eles são do grupo de risco. E eu acho nada mais justo que isso aconteça. Nós temos também funcionários com uma idade um pouco mais avançada que também, no começo, nós afastamos, né? E estão retornando aos poucos. Mas é importante, nós tivemos o reverso, sim, tivemos, mas os clientes querem bastante serviço de limpeza justamente porque para eliminar esse risco da Covid. Isso tem acontecido. No começo assustou muito, sim, paramos geral, sim, mas depois nós voltamos aos poucos.
Ah, legal, porque é um desafio que está presente aí, né, no dia a dia de todos os negócios, né? Acredito que está todo mundo um pouco assustado, mas o empreendedor é isso, né? O empreendedor tem que Exato. saber lidar aí com os imprevistos e bora para frente. Outra coisa, assim, hoje. O agendamento é 100% online de todos os serviços de vocês? Não, nós ainda temos o agendamento por meio de telefone, nós temos a nossa assistente. Por quê? Como a empresa começou os serviços de agendamento via telefone, é muito difícil você tirar 100%, porque infelizmente, nos dias atuais ainda tem pessoas com certas dificuldades para navegar, entendeu? Então, assim, nós temos hoje, continua o agendamento por telefone, tá? E também continua um agendamento como, por exemplo, quando a nossa supervisora vai na casa fazer a supervisão, porque isso acontece com muita frequência, a nossa supervisão do serviço de limpeza, principalmente enquanto a funcionária está lá. E quando acontece essa supervisão, os agendamentos ocorrem por ali. E quando a supervisora está na casa, que a cliente quer o agendamento, ela ainda ajuda a cliente tentar fazer o Uhum, agendamento online. Então, uhum. Para migrar. exatamente, literalmente uma educação de como utilizar o serviço online para os futuros agendamentos. Então, nós temos o offline e o online também. Mas, assim, ó, a cada mês a gente nota um crescimento do agendamento online. Por quê? Porque além de você pode agendar pelo computador, pelo desktop e também pelo celular. Por quê? Porque o site foi muito bem feito e ele é responsivo, ou seja, cliente acessou e ele já se molda automaticamente para a tela do celular. Então é muito fácil, muito tranquilo de fazer o agendamento. Ah, show de bola, Cássio. A gente está se encaminhando para o final aí, então queria te fazer assim uma pergunta. O que que tu deixa assim como lição, né, para quem está querendo levar o seu negócio para o digital, né? Pode ser específico, né, para quem tem um serviço ou para quem tem um produto, um desafio, né, que está passando aí. Qual é o teu conselho, a tua dica, assim, uma mensagem final aí para os empreendedores? Perfeito. Bom, quem sou eu para estar dando dica? Nós vamos lá, com toda humildade. Assim, ó, eu vou falar um pouquinho do meu negócio e justamente para finalizar com uma dica. Serviço de limpeza, Andressa. Ele é um serviço artesanal. Não adianta, a gente sabe, né? Mesmo que aos poucos existam novas ferramentas e novos utensílios, mas você, por muito tempo, e já existe robô que limpa vidro, já existe um robô que limpa chão, mas eu acredito que por muito tempo nós ainda iremos precisar da pessoa, tá? Tá, mas e aí? Como evoluir? É difícil? É difícil. Então, o que que eu penso visando concorrentes, né? Tentando criar barreiras de entrada, porque agora a gente está replicando o nosso modelo para todo o Brasil. Aonde que eu vejo uma oportunidade de criar barreira de entrada? Na tecnologia. Hum. Por quê? Serviço de limpeza, assim, ó, nós vamos pegar a minha empresa, vamos pegar mais umas duas ou três, e o serviço vai ser semelhante, com certeza vai ser semelhante. Agora, a empresa que tiver uma barreira de entrada tecnológica vai se diferenciar muito mais ainda no mercado. Isso na minha humilde visão. Bom, e como levar isso para frente, saindo da minha empresa para as pessoas que estão nos vendo aqui? Eu acho o seguinte, a tecnologia é legal, faz assim, ó, literalmente um MVP, um mínimo produto viável, e se errar, erra rápido e conserta rápido. A tecnologia te proporciona que errou hoje, amanhã tu já muda e já segue tocando. Então, assim, ó, erra rápido e conserta rápido. Mas a tecnologia assim, é muito rápido a mutação. Então, assim, ó, tem como, né? E eu acho que esse é o futuro. O que nós estamos hoje, poderia ser presencial, esse evento, e nós estamos fazendo esse evento online. Por quê? A pandemia nos proporcionou a gente a se reinventar e trabalhar dessa forma. Então, assim, ó, erra rápido e conserta rápido, mas, ó, não desiste.
não desiste mesmo. Ah, legal. Eu sempre costumo dizer que começa hoje e não para, Não né? para. O empreendedor, a vida é assim, vida que segue, um erro, depois um acerto, depois um erro, depois acerto, e assim é a trajetória, né? Faz parte do processo. Isso Então, mesmo. Cássio, agradeço aí a tua disponibilidade por vir falar conosco aqui, contar um pouco da tua história, a história do teu empreendimento. Aí, com certeza, foi inspiração pura para quem está nos assistindo. Então, em nome da Get Commerce, da equipe aí de organização do evento, meu muito obrigada. Eu que agradeço para todos, um grande abraço e saúde para todo mundo. Valeu, Andressa, tudo de bom, viu? Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.